Olá pessoal, eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um pão de cebola. Essa receita foi me pedido por várias pessoas, então vou estar fazendo a minha receita para mostrar para vocês. Então vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês primeiro o que eu vou utilizar para fazer essa massa de pão de cebola. Vou estar trabalhando com 1 kg de farinha de trigo, 15 gramas de fermento seco, normalmente eu uso 10. Essa receita pede um pouquinho mais de fermento, porque a cebola vai deixar um pouquinho a massa pesada. Então, 5 gramas a mais do que eu costumo usar, tá? 15 gramas. 2 ovos, 20 gramas de sal ou uma colher de sopa, 40 gramas de açúcar, 2 colheres, bem cheia de sopa, 60 gramas de leite em pó, da sua preferência, e de gordura, 50 ml de óleo de girassol e 50 gramas de banha de porco. Por que eu utilizo a banha de porco nos meus pães? Eu utilizo a banha de porco porque ela mantém a massa mais úmida por mais tempo. Então, por isso a banha. E 300 gramas da estrela do dia, que é a cebola. Então, vamos dar início. Minha água morna, como eu sempre falo, para ativar o meu fermento, eu utilizo água morna. Por quê? Porque a gente mora numa região fria. Hoje aqui tá bem friozinho, moro no Rio Grande do Sul. Se você mora em regiões mais quentes, você pode estar utilizando água natural, temperatura ambiente, tá? Então a minha tá morninha, não é quente, tá? É morna. Vou colocar um pouco de água nas minhas 15 gramas de fermento e vou colocar 2 colheres de farinha de trigo. Com isso, eu vou hidratar o meu fermento e vou dar início a uma esponja, que a partir daí vai sair a minha massa. Por que eu sempre faço essa esponja? Para ver se o fermento está funcionando, se ele está de acordo. Porque às vezes o nosso fermento pode estar vencido, às vezes ele não está bem armazenado, porque quando você abre um pacote de fermento, você tem que deixar ele bem fechado, porque senão ele perde a sua capacidade de crescimento. Você às vezes armazenando de forma errada, você acaba matando o seu fermento. Então este é o primeiro passo para o nosso pão, fazer a esponja, tá? Deixo crescer e enquanto isso eu vou estar liquidificando a cebola. Tenho aqui 300 gramas de cebola. Vou cortar ela em pedaços menores, colocar no liquidificador e aí vou estar liquidificando ela. Então, vou cortar aqui. Se você está assistindo os nossos vídeos, eu gostaria que se inscrevesse no canal, porque assim incentiva a gente a continuar fazendo novos vídeos e você tem muito a ganhar, porque tem muitas receitas legais lá no canal. Então, 2 ovos, o óleo de girassol ou óleo de sua preferência. E a água. Eu tinha 500 ml de água no início da receita. Então, eu vou estar colocando ele aqui com a cebola e vou levar para liquidificar. Depois acrescento os sólidos. Vamos lá. Então, aqui liquidifiquei a cebola, formou um creme. Queria que vocês sentissem o cheirinho que tem essa cebola liquidificada. Está maravilhosa o cheiro. Então, coloquei numa bacia. Vou estar colocando o sal, o açúcar, a banha, temperatura ambiente, ela está mole. Se você não usa banha, você pode colocar os 100 ml de óleo, tá? Então, não tem problema nenhum. Eu coloco porque eu quero um pão mais macio. Mas aí é a gosto de cada um, né? Eu fico fazendo a minha receita como eu faço. O leite em pó.
e o fermento que já cresceu. Olha que linda a esponja, bem crescido, tá? Então, por isso que é importante sempre fazer a esponja do seu fermento, hidratar ele e deixar crescer, porque às vezes o nosso fermento não está de acordo. Então, eu não vou perder os ingredientes da minha receita. Então, esse é um passo muito importante para qualquer receita de pão. Misturei tudo e agora eu vou colocar a mão na massa mesmo. E agora, então, vamos colocando a farinha aos poucos, porque essa massa não pode ser muito pesada. Ela vai ser uma massa bem leve. Soltou da mão, tá pronta, tá? Então, vou fazer isso. Vou colocando aos poucos, para não ficar muito pesada. Eu tenho aqui 1 quilo de farinha, mas eu acredito que não vai toda ela. Já fiz sujeira. Normal, faz parte. Fazendo pão, sujei com farinha. Então, vamos amassar e já mostro para vocês como que ela fica ao soltar da mão. Então, aqui, minha massa já está pronta. Vou estar colocando na bancada. A massa é bem molinha, ó. Conforme eu pego, ela ainda gruda na minha mão, ó. Ela mal desgrudou da minha mão, mas é assim mesmo, tá? Então, agora eu vou estar sovando ela. Essa massa não há necessidade de ser cilindrada, tá? Então, só dá uma boa sovada, uns 5, 10 minutos sovando, rasgando a massa sempre, para estar ativando o glúten da farinha, e ela vai ficar pronta. Então, eu vou fazer isso, colocando um pouquinho de farinha na bancada sempre, não muito para não ficar pesada a sua massa, e rasgando a massa para que ela fique bem lisinha. Então, eu vou fazer isso, vou deixar descansar, mas eu mostro para vocês passo a passo. Então, aqui, nossa massa sovada. Foi sovado por uns 8 a 10 minutos, mas quanto mais você sovar, melhor ela vai ficar. Lembrando que é uma massa bem mole, tá? Não é uma massa muito firme. Então, você vai sovando e vai colocando um pouquinho de farinha na bancada ou na mesa, onde você estiver sovando. Só não coloco muito farinha para a massa não ficar muito pesada. Vou deixar ela descansando agora por uns 20 minutos. E aí, depois eu volto para modelar os meus pães. Vou fazer um recheio para colocar neles nesse meio tempo. Então, vamos preparar o recheio para o nosso pãozinho. Tenho aqui 300 gramas de presunto picadinho. Era presunto fatiado, aí eu piquei. E aqui 300 gramas de queijo. Vou misturar. E aí eu estou colocando 50 gramas de requeijão. Não coloco mais que isso, porque senão o seu recheio vai ficar muito mole. E aí corre o risco de, quando estar crescendo ou assando, sair para fora do seu pão. E agora, com a mão mesmo, eu vou estar mexendo e apertando, para que o recheio fique bem firme. Se você gostar de temperinho verde, você pode estar acrescentando temperinho verde. Eu vou fazer uma parte dos meus sem o recheio, para mostrar para vocês que dá para fazer só o pãozinho normal. Vou fazer uma parte com esse recheio e depois vou colocar um pouquinho de orégano em uma parte. Não vou fazer todo com orégano, porque o meu marido não gosta. Então, vou fazer só uma parte com orégano. Então, o recheio fica assim, ó. Ele tá úmido, mas ele não está molhado, tá? É assim que eu quero, para que ele fique bom para rechear o nosso pão, tá? Então, agora eu vou lavar a mão e já vou começar a trabalhar com a massa do pão. Então, aqui, um pouquinho de farinha na bancada, porque a massa é mole. Ela não cresceu ainda, ela apenas descansou. E agora a gente vai começar a moldar os nossos pãezinhos. Tá uma massa bem gostosa, bem delicadinha. Então, eu vou fazer pão de mais ou menos umas 80 gramas, mas você faça 90 gramas. Então, pãozinho desse tamanho,
Se você quiser pesar, beleza. Se não quiser, só corte que fique mais ou menos parelho. Então, agora eu vou separar a minha massa e já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, separei aqui os meus pãezinhos. Uma parte eu fiz de 90 gramas, que é o que eu vou rechear. E a outra parte eu fiz com 130 gramas. Então, agora eu vou estar boleando eles. Esses aqui eu não vou rechear, vou deixar sem rechear para mostrar a opção para vocês de não recheado. Às vezes, quem quer um pão não recheado, tem as duas opções que eu vou estar mostrando. Então, estou boleando eles. E aí, na sequência, eu vou colocar nessa assadeira aqui, redonda, com um buraco no meio. Assadeira de bolo normal. Que aí vai ficar um pão bem bonito. Então, feito isso, bem molhadinho, ó, com a emenda para baixo, eu vou colocar ele aqui, ó, assadeira untada e enfarinhada. Eu sempre gosto de untar com banha, tá? Essas assadeiras de alumínio, a banha não deixa queimar. Então, eu vou fazer isso e já mostro para vocês o próximo passo, para o vídeo não ficar tão pesado. Então, aqui, pessoal, os meus pãezinhos que eu vou dar a opção de fazer recheado. Abrir ele um pouquinho. Aí você pega um pouco do seu recheio, coloca aqui no meio. Por isso que é importante que o recheio não esteja muito molhado, tá? Eu coloquei bem pouquinho requeijão, para que ele não fique escorrendo para fora depois. Aí eu vou fechar. Fechei, apertei bem aqui embaixo. E aí eu vou bolear ele novamente na bancada, para que ele fique bem redondinho, bem lisinho, tá? Só uma dica, uma correção, na verdade, as 300 gramas de recheio que eu usei, 300 gramas de queijo e 300 de presunto, é para fazer toda a receita do pão, tá? Como eu retirei uma parte sem rechear, para mostrar para vocês só o pão de cebola, vai sobrar um pouquinho do meu recheio. Então, se vocês quiserem fazer metade só recheado, vocês diminuam na quantidade do queijo e do presunto. Eu não vou colocar fora, vou fazer alguma outra coisa. Mas aí, para não sobrar para vocês, façam um pouquinho menos, façam com 150 gramas. E daí vocês conseguem rechear, que nem eu fiz, só a metade do pão, tá? Então, eu vou fazer assim com todos eles. E vou estar colocando numa assadeira untada. E aí, depois eu mostro para vocês eles finalizados. Senão o vídeo fica muito comprido e aí vocês vão acabar desistindo de assistir. E não é esse o objetivo. Eu gosto de explicar, passar cada detalhe, mas também não quero ficar ocupando muito o tempo de vocês, né? Então, vou dar continuidade e já volto. Então, aqui, conforme eu falei que eu ia fazer alguns com orégano, então, coloquei o mesmo recheio e um pouquinho de orégano em cima. E aí, a mesma maneira, fechei, apertei bem a parte de baixo e vou estar boleando ele de novo na bancada. Para bolear, a gente nunca aperta com a mão, tá? Tem que segurar a mão assim, ó, com o pão entre os dedos, tá? Porque eu não posso acalcar a minha massa. Eu tenho que só trabalhar ela boleando para ficar redondinho, tá? Então, é mais uma dica para vocês. Vou dar continuidade e já mostro todos prontos. Então, aqui estão os nossos pães já modelados, boleados, só com orégano e queijo, queijo e presunto, sem orégano e sem recheio. Então, agora eu vou estar deixando eles crescer e depois eu mostro para vocês. Então, pessoal, agora com a ajuda de um pincel, eu vou estar pincelando uma gema de ovo com um pouquinho de leite. Só para mostrar para vocês, esses aqui eu deixei dentro do forno com a luz ligada. E esses não, só deixei em cima coberto com uma toalhinha. Olha a diferença de tamanho. Esse aqui já vou levar para assar.
Então, com a ajuda de um pincel, eu vou estar delicadamente passando essa mistura da gema com o leite. Vou passar isso em todos eles, cuidando para não acalcar, porque ele já está crescido. E aí vou levar no forno por uns 20 minutos, mas depois eu passo certinho o tempo que ficou no forno. Ele demorou uns 20 minutos para crescer, esse primeiro. O segundo vai mais um tempinho. O tempo de assar esse, aquele vai estar pronto para colocar no forno. Então, eu vou fazer isso em todos e já vou levar os primeiros para assar. Olha, pessoal, o meu pão, esse aqui já está assado. Agora eu vou estar retirando esse e colocando os pequenininhos recheados. Uns eu já tirei e os outros já vou assar também. Aí já mostro para vocês todos eles junto com o tempo que demorou para assar. Então, agora, os últimos pães já estão assados. Vou retirar para mostrar para vocês. Então, chegamos ao final de mais uma receita. Os nossos pãezinhos já estão assados, o pão grande também. Rendeu 18 pãezinhos recheados e mais esse grande. Ficou no forno os pequenos por 15 minutos, o grande por 30, para assar a 180 graus. Vou abrir um para vocês verem como que ficou dentro. Deixa eu cortar aqui. Esses foram os primeiros que eu assei. Mas olha, super macio, super fofinho. E o cheirinho que tá aqui, vocês não fazem ideia. O cheirinho da cebola. Muito gostoso, muito cheiroso, no caso, porque eu não provei ainda. Mas esse pão é muito gostoso. Então, era isso. Vou abrir um que saiu agora há pouco do forno para vocês verem também. Esse aqui tá quente ainda. Vamos ver se... Olha, esse dá para ver o queijo quente ainda. Mas também, ó, super macio. Então, era isso, pessoal. A minha receita de hoje. Os pães de cebola com a opção de fazer recheado ou não. Aí depende da sua preferência. Lembrando que o recheio eu passei para a receita completa. Se você for fazer que nem eu fiz só metade, pode trabalhar com menos quantidade, para não ter sobras, que nem eu tive, porque esse aqui não está recheado. Então era isso. Se gostaram da receita, se inscreva no canal, curta, compartilhe, mostre para suas família, para os seus amigos. Não custa nada se inscrever e você só tem a ganhar, porque lá tem inúmeras receitas. E vai continuar tendo diariamente. Então era isso. Conto com vocês lá no meu canal para fazer parte dele. Se inscrevam, acionam o sininho, que diariamente vai ter receitas novas. Se você quiser congelar o seu pão, espere esfriar, armazene em saquinhos plásticos e congele. Retire 2 horas antes de consumir. Congelando ele, você pode ter pão fresco por até 2 a 3 meses, bem armazenado. E era isso então. Até a próxima receita.